Boa tarde, Ricardo. Marta, tudo bem? Oi, Márcia! Tudo Você vai bom? ter que falar comigo hoje. Coisa boa, Márcia, é uma grande honra. Eu estou muito contente também que a Márcia hoje Ele está ela quis atrapalhado, hoje assumir foi um dia estranho. e a Márcia quis assumir e hoje então vai ser um dia, em vez de um dia de abelha rainha com zangão, vai ser um dia de abelhas rainhas, que é muito mais legal. Vocês colocam outros temas que a Dia de gente explorou meninas. poucos. Então, eu estou aqui para te dar um beijo, Obrigada. para explicar que hoje eu estou saindo de cena para que alguém venha brilhar e fazer o trabalho Ele mais vai bem beber feito. vinho com os amigos, olha só. Falei. Ah, mas também merece, né, Márcia? O nosso dia começou cedo hoje, 5 da manhã, com um programa de televisão, gravado ao vivo, no Nossa, que SBT. legal. Poxa, você sabe que eu estava em casa, eu podia ter assistido, porque foi ao vivo, né, Márcia? Foi, Foi, foi. foi. É lá no Ah, queima-roupa, no queima-roupa. É tudo ou nada. Bom, para eu despedir, Marta, que alegria estar com você. Obrigado pelo convite. É melhor a gente não falar quantos anos a gente se conhece, que pode ficar, Pega mal, pega pode pegar mal. muito mal, né? eu fui no casamento de vocês, hein? Então, Pelo amor de mas pior, Deus. você se conhece Foi, antes do nosso casamento. foi outro século isso. É verdade. Ô, Márcia, você nem sabe, mas eu me lembro que quando eu estava trabalhando com o Eugênio, e o Eugênio chegou para mim e falou assim: Olha, eu quero que você cuide aí da empresa, porque eu nunca me esqueço disso, porque eu vou encontrar a mulher da minha vida. Tá Eu vendo só? Tá lembro. vendo Que só? legal. É quando ele foi para a Europa. E foi uma grande responsabilidade, porque eu me lembro que teve vários negócios que a gente teve que fechar, mas enfim, isso também não é o motivo da live. Não, O nós motivo vamos falar hoje de abelha, do mundo do mel, e já que a Márcia entrou, aproveitem para falar do universo feminino, que também é muito É lindo. muito lindo. Marta, um beijão, uma honra enorme. A gente precisa muito desse apoio para divulgar as abelhas, para o papel delas na sociedade, no meio ambiente. Esse trabalho que você faz é lindo e gratidão enorme por você ter nos escolhido, viu? excelente. Beijão. Obrigada, Eugênio. Obrigada. Vamos conversar, Márcia, que legal. Vamos lá, estamos aí. Mas quando a idade chega, eu vou ter que colocar meu óculos. Oh, fica à vontade, fica à vontade. Eu também não estou enxergando muito mais, não, mas é bom às vezes, viu? A gente enxerga menos, Gê, seu celular. A gente enxerga menos, é mais fácil viver assim. Márcia, mas olha, é um prazer enorme, enorme ter você aqui no meu canal, você e o Eugênio e a MB. Eu tenho amado os Meles, amado. Que bom, fico Olha, muito feliz. Márcia, eu vou te contar, ó, eu já Olha tá só, tá na metade da garrafa, sinal que tá consumindo, hein? Que legal, Marta. eu Fico tenho muito esse aqui, feliz. ó. Sabe o que eu queria te perguntar, Márcia? Eu tenho esse também. Tá. Mas eu não sei como é que eu uso. Depois você tem que me explicar. Te falo as opções que você tem. Ô, Márcia, conta pra gente um pouquinho. Acho que tem um público assim, né, do meu canal. Deve ter algumas pessoas do seu canal. Acabei de ver um super amigo, querido, inspirador do nosso projeto aqui, Marcos Souza Aranha, que entrou aí e é um dos caras que me inspirou muito para eu começar esse projeto. Ele fez Então, um coaching. Ele fez um coaching comigo na época que eu parei a fábrica e fiquei ali naquele limbo, né? O que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Não posso ficar parada, preciso inventar alguma coisa. E aí a coisa meio que rolou. E aí rolou esse coaching e eu fui estudar na GV, bem mais velha já, com quase, sei lá, com 40, quase 50 anos. E eu fui estudar, fazer um curso de branding. E aí começou com o Marcos surgir essa inspiração para surgir a marca mesmo, né? E o que a marca seria. Mas é muito curioso, porque a marca mesmo, a história, a MB sofreu uma metamorfose incrível, assim, né?
de abelha já virou uma transformação assim ancestral quase, porque a gente não esperava o alcance do nosso projeto. Então, até eu dei uma sapeada lá nas coisas que você ia perguntar para o Eugênio, e aí uma das perguntas que você faz é um pouco o que é, eu falo, o que é MB, como é que eu definiria a MB, né? Uma coisa difícil, um desafio definir, mas eu acho que antes de qualquer coisa, essa empresa ela tem um propósito que vem muito antes da marca. A gente não se preocupa com a MB. A gente se preocupa em passar para as pessoas, ressignificar para o universo todo, principalmente no Brasil, a cultura do mel brasileira através da gastronomia. O gancho que a gente usou foi a gastronomia, a portinha de entrada para a nossa voz criar um eco foi a gastronomia. E a gente foi muito feliz nesse setor, porque teve uma receptividade calorosíssima por todos os chefes do Brasil, que nos abraçam, nos amam, e é recíproco, e nós amamos todos eles também. E principalmente isso tudo era um produto de terroir, que ninguém falava muito isso, né? As pessoas iam no supermercado procurar lá mel de laranjeira, mel. A gente combate muito isso, muito. Porque o mel, ele é uma foto daquele local, naquele ano, naquele momento, que nunca mais vai se reproduzir. Isso que é interessante. Então, cada mel que a MB vende, trabalha, é único. É aquela safra, é aquela foto daquele momento, daquele local. Impossível que as abelhas façam a reprodução idêntica do que foi feito no ano anterior. Então, essa é uma das grandes belezas. Então, as pessoas, quando iam comprar meles, procuravam, eu quero aquele mel de laranjeira com aquele sabor. E a gente combate isso, não existe padronizar. E a gente entende que monocultura não é saudável para ninguém, nem na terra, nem na saúde dos humanos. Então, a gente comprar um mel que tá dentro, que as abelhas estão dentro de uma plantação com uma fruta única, um plantio único, uma cultura única, não é saudável, nem para as abelhas, nem para o ser humano. Porque o que as abelhas precisam é o mesmo que nós, diversidade. Ai, que interessante, Márcia. Então, a gente fala que o mel, talvez o mel que a gente considera mais rico em potência gastronômica e todos os fatores que dão a potência para o mel, estão inseridos sempre nas matas, né? O mel silvestre é aquele que pode ser desfrutado pelas abelhas com o maior número de plantas variadas possíveis naquele local. E é como o nosso prato colorido, né? A gente ganha saúde quando a gente se planta na frente de um prato multicolorido. Tem verde, amarelo, vermelho, marrom, branco. Esse é o prato que nos dá saúde, né? Para as abelhas é a mesma coisa. Então, esse é o significado da empresa, é trabalhar esse universo sustentável, que as abelhas tenham saúde aonde elas estão e transportar isso para os nossos vidrinhos de mel, aonde? Através da luz solar, porque mel nada mais é do que a transformação da luz solar em ouro líquido. Porque as abelhas vivem disso, elas vivem da iluminação que vem do sol. É o sol que rege toda essa estrutura de formação das colmeias e a produção dos meles. É a água da chuva, o sol que ilumina as plantas, que reproduz, que transforma no vidrinho de mel, na cor dos raios de sol, né? Então, essa é a grande transformação. Ô, Márcia, isso tem tudo a ver com a semana que a gente está entrando, né? A semana do meio ambiente, né, Márcia? Sem dúvida, Nossa, sem dúvida nenhuma. é fantástico, porque e se você pensar isso, talvez é o que a gente, né, sempre ouve. Sem as abelhas, a gente fica quase que sem alimentos, né? 70%, Marta. 70% é o número. Hoje eu falei isso no programa, a própria apresentadora lá, Patrícia Bravanel, falou, como assim? Eu falei, 70% dos nossos alimentos são polinizados pelas abelhas. Principalmente, se a gente considerar só a agricultura, quem trabalha nesse processo são as abelhas apis, tá?
que eu acho que é importante aqui para o seu público, a gente fazer o público entender que tem dois mundos, tá? É isso que eu ia te perguntar. É o mundo da Apis, que é o mundo da abelha afro-brasileira, que é a Apis mellifera, hoje considerada o nome Apis mellifera, que nada mais é de um híbrido da abelha que veio de Portugal, da abelha europeia, com a abelha africana. As duas se encontraram no Brasil recentemente. Isso estou falando de coisa aí de 1850, mais ou menos, para você ter ideia de como é novo, como é nova a existência dessa super raça que a gente tem. E não é uma abelha brasileira, é um híbrido de duas origens, né? Europeia com a abelha africana, que é uma abelha extremamente forte, resistente e altamente produtiva. A abelha que pica. Esse é o primeiro mundo. O segundo mundo consiste nas abelhas brasileiras sem ferrão, que são as nossas verde e amarela. Então, se a gente considerar o universo de abelhas como um todo, nós vamos falar que existem 20 mil espécies de abelha no mundo. Dessas 20 mil, 400 são sem ferrão. Não picam, são dóceis. Dessas 400, 300 estão, curiosamente, no nosso Brasil. São verde-amarelas. Então, nós temos a grande maioria dessas abelhas habitando nesses nossos biomas diversos brasileiros. E eles... É emocionante, né, Márcia? Super, porque nós temos essa riqueza, por isso que eu chamo esses meles de abelhas nativas de ouro líquido. Porque são poucos países que têm, quase nenhum país tem essa diversidade. E essa diversidade é nossa, é genuína. E é também, Marta, uma cultura perdida. Porque os nossos índios brasileiros já conheciam essas diversidades, faziam uso e largo consumo medicinal e gastronômico desses meles. E é uma cultura que foi perdida ao longo dos anos, justamente pela introdução do outro mel. Olha que curioso. Quando eles viram que tinha uma abelha que produzia muito aqui, o brasileiro esqueceu lá a existência dessas abelhas nativas e passou a valorizar o mel da abelha híbrida. Que eu não vou dizer para você que não é maravilhoso. É maravilhoso também. Mas as duas famílias de abelha têm funções diversas. Enquanto essa abelha que pica trabalha no nosso solo, na nossa agricultura, especificamente, porque elas são muito produtivas, nos nossos alimentos do dia a dia, o mundo das abelhas nativas trabalha na surdina para a gente poder ter a nossa recuperação de matas nativas. Olha que curioso. Então, são essas abelhinhas responsáveis por quando tem um grande desmatamento e elas sobrevivem no local, elas fazem a recuperação de matas. Então, as duas famílias têm papel fundamental em equilibrar o nosso ecossistema como um todo. Uma produz muitos alimentos, a outra regenera matas nativas, mas a outra tem outro dado curioso. Abelhas nativas se alimentam e polinizam frutas brasileiras nativas. Elas têm identidade com as nossas frutas. Carambola, pitanga, pitaia e muitas outras. Então, elas realmente são responsáveis pela polinização de frutas verde-amarelas, de alimentos verde-amarelos. Porque as outras conhecem os alimentos diversos, mas não têm intimidade, não vão nos alimentos genuinamente brasileiros. Curioso isso, né, Marta? Essa história, isso tudo, Márcia, não é divulgado. Exato. Isso não conhece, ninguém fala dessa forma. Pois é. Sabe? Isso, quando eu comecei a ver tudo que vocês, as lives que vocês estavam fazendo, eu fiquei encantada. Eu falei, não, essa história em si, eu acho que ela é até nas escolas, né? Isso não é falado. A gente chegou a dar muita aula, Marta, para colégios, escolas. A gente chegou até a implantar muita caixinha de abelha nativa em alguns colégios, mas hoje a gente deixou essa missão para duas ONGs muito fortes que trabalham em parceria com a gente. Uma é a SOS Abelhas Sem Ferrão, que são meninos que têm essa parte da biologia. Eles estudam abelhas, especificamente. Então, eles têm um complemento do nosso ensinamento, né? O que a gente tem para oferecer é esse universo como um todo. O que eles têm para oferecer
é explicar e definir características e curiosidades sobre o universo das abelhas, como se reproduzem, como vivem, onde vivem, o nome científico de cada uma, as variedades, as espécies e tudo isso que interessa ao mundo biológico das abelhas. E além da SOS Abelhas Sem Ferrão, a meliponicultura.com, que também é uma ONG que trabalha para crianças ensinando. Mas aí a gente fala, né? No geral, se você somar essa turma toda, dá o quê? Meia dúzia de pessoas. Ou um pouco mais, vai. Vamos falar, esse time que ensina, vamos falar que são 20 que ensinam com propriedade. Não mais que isso. Num país desse tamanho. Então, é uma loucura, né? A gente precisaria de mais vozes, né? Mais pessoas que abraçassem a causa e ajudassem a divulgar. Mas a gente está fazendo um pouco diferente. A gente já está sentindo que as coisas estão mudando, viu, Marta? Ah, muito interessante. Ô, Márcia, depois eu anoto isso tudo que você falou, e aí na hora de eu publicar o vídeo, a gente coloca lá por escrito, porque daí a gente faz uma divulgação, assim. Sim, das duas ONGs. Isso é muito importante, tanto a SOS quanto a meliponicultura.com. São pessoas que estão muito engajadas também. Eles se apoiam em nós e nós nos apoiamos neles. Então, acho que é bem esse trabalho de união, assim como as abelhas se unem para produzir o bom mel numa quantidade suficiente para elas sobreviverem, a gente está estamos conseguindo nos unir para fazer essa divulgação em um maior número de vozes. E a gente fica muito feliz que depois que a gente começou, algumas empresas vieram no nosso rastro, fazendo um trabalho muito parecido com o nosso, o que nos dá grande orgulho. Porque eram empresas que há 7 anos atrás não existiam e que têm vozes parecidas com a nossa, que hoje falam melis, assim como a gente começou falando no mercado, né? Plural de mel é melis, realmente é o correto, é o mais arcaico, mas é muito correto. Só não pode falar mels. E eles estão nesse conjunto da ópera fazendo esse trabalho como a gente. Então, tem outras empresas também hoje divulgando melis nativos, que é muito importante que tenham mais vozes falando a mesma linguagem que nós, para reverberar muito mais dentro da nossa sociedade, né? Porque a gente acredita que só salva a abelha, Marta, se consumir mel. Não tem outro jeito. Claro, parar de usar agrotóxico é evidente, isso nem precisa bater nessa tecla que todo mundo sabe. Agrotóxico mata a abelha, mas o agrotóxico não mata a abelha somente. Agrotóxico mata as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? É um envenenamento. Mas o que a gente defende é que se a pessoa realmente tiver uma consciência do mundo das abelhas, vai entender que o veneno não pode fazer parte da vida de ninguém. Não cabe, são coisas absolutamente incompatíveis. Então, a gente vai mais fundo nas questões, né? Abelhas regionais, como que a gente cria, qual é a forma certa, a gente fala muito isso também. E essas ONGs ensinam. Legal. Depois a gente vai anotar tudo isso para completar. Mas, Márcia, conta uma coisa para mim. Vocês estão atuando pelo Brasil inteiro? Como é que é aquela história que eu vejo vocês falando nas lives, de que vocês têm lá, acho que 40 e poucos apicultores pequenos? Isso é muito legal. Então, Márcia, você potencializar o pequeno produtor. Exato. A pergunta é, da onde vem o nosso mel? Então, para explicar para o público, é o seguinte. O mel de abelha Apis, que é esse mel convencional, de novo, do grupo Abelha que Pica, a gente produz esse que está na nossa mão. Exatamente. Esse é o mel de Apis. Esse mel... Ai, Deus é mais, eu tenho só a agradecer, e as abelhas principalmente. Esse mel vem da nossa fazenda realmente. A gente transformou a fazenda num local de abelhas, num local de apicultura. Eu até estou com um projeto muito interessante que, se Deus permitir, eu vou conseguir realizar, que eu vou transformar a fazenda num santuário de visitação de apicultura, de abelhas, para as crianças, para as pessoas poderem, ao vivo e a cores, entrar nesse universo e saber que elas não são esses seres malévolos que vão atrás de você te picar. Não é nada disso. Então, de verdade, esse mel que está aí na sua mão vem da fazenda Itaicá, que é a nossa fazenda de apicultura.
Mas o universo da meliponicultura, que eu falei de apis agora, é a apicultura. O universo da meliponicultura, que são as abelhas nativas brasileiras sem ferrão, as tais das 300 espécies. Essas, a gente criou uma sistemática diferente de trabalho. Quando a gente descobriu que realmente o mel era terroir, ou seja, uma foto específica daquele local, naquela região do Brasil específica, aquilo era aquele momento, a gente entendeu, ficou claro, que a gente não poderia produzir mel nativo só na fazenda. Muito pelo contrário, a gente não tem mel nativo da fazenda para venda. São produtores do Oiapoque ao Chuí, do norte ao sul, do leste ao oeste do Brasil, que hoje já são mais de 60 produtores, famílias pequenas, que entre culturas diversas que eles têm como fonte de renda, o mel nativo é mais uma fonte de renda. E muito nos orgulha do fato de que uma dessas famílias, por exemplo, que quando começou a trabalhar com uma abelhinha muito pequenininha, chamada emerina, que se encontra na região do sul do Brasil, uma região bem fria, era uma abelhinha que estava em extinção e preocupava muito os biólogos. Nós vamos perder a existência da emerina, ela está acabando. E nós demos a sorte de ter alguns chefes aqui em São Paulo que se interessaram muito em consumir, porque é um mel muito especial, esse mel de emerina. E a gente conseguiu que essa família que está radicada no sul, hoje, por exemplo, tenha mais de 100 caixas. O que provavelmente nessa região do Brasil, certamente já tirou essa abelha de risco de extinção, porque já é uma quantidade significativa. Porque de 100 colmeias saem mais colmeias. E a região passa a ser reabitada por aquela abelha que estava pronta para se extinguir. Então, são vários pequenos produtores em regiões diversas que estão sentindo a potência da possibilidade da venda desses meles efetiva, que não existia isso quando a MB começou. Não tinha o comércio de mel de abelha nativa nas prateleiras de mercado. Não tinha o comércio de mel de abelha nativa na internet, como nós temos hoje. Não era factível, era um amigo que entregava para o outro, um vizinho que tinha uma caixinha. E assim a coisa ia evoluindo muito devagar. Então, a gente abriu esse portal de comércio de mel de abelha nativa até chegar nas prateleiras de supermercado, que a gente conseguiu através da legislação, porque nem legislação tinha. O mel não tinha nenhum selinho que pudesse colar nele e falar, olha, pode comercializar. Não podia. Então, a gente abriu todas essas portas, esses portais, para que esse produto entrasse realmente na vida das pessoas. E ele entrou pela gastronomia, como eu falei no começo. Então, foi através da força e da coragem dos grandes chefes de gastronomia, de alta gastronomia do Brasil, que foram colocando nos seus pratos divinamente, coroando os pratos magnânimos, maravilhosos, com essas joias brasileiras, com esse ouro líquido. E aí a coisa foi crescendo. Um chefe falava para o outro, tanto que o último ano que teve a entrega do prêmio Prazeres da Mesa, que é Michelin, os melhores do ano do Michelin, que ganham as estrelas, a gente chorou muito, Eugênio, porque no palco tinham 27 premiados no final. Desses 27, todos usaram mel nativo em algum momento. E quando começou o primeiro programa Prazeres da Mesa, nenhum, e nós fomos no primeiro nós fomos convidados, nenhum utilizava. Então, tirando alguns, como Alex Atala, mas usava pouquinho, falava bastante, mas divulgava muito pouco. Então, a gente sentiu que a gente realmente fez um upside down aí, um 360 no mercado da gastronomia. Tanto que meles nativos, assunto mel nativo hoje, é matéria de faculdade de gastronomia. Através de nós, a gente conseguiu introduzir essa matéria, utilização de meles na gastronomia. Então, é muito legal isso, né? A gente deu muita aula, eles aprenderam e hoje eles nos ensinam, porque eles fazem os testes todos de onde pode usar, como deve usar, e nós nos surpreendemos a cada dia com pratos novos, curiosidades sobre isso que nós estamos descobrindo juntos. Então, foi um mercado que cresceu muito, Marta, em 7 anos.
Cresceu Nossa, de fato. muito mesmo. Agora, Márcia, uma curiosidade. O Brasil chega a exportar mel? Eu realmente não O sei. Brasil é o maior exportador de mel do mundo, mas é o pior consumidor per capita. Vê se dá para entender isso. Olha que curioso. É o país que mais exporta e é o país que menos consome. É muito louco. Para você ter uma ideia, Marta, os Estados Unidos, que não é nenhum exemplo de boa alimentação, porque tem um problema sério de obesidade, um problema de saúde pública lá, isso, eles consomem 15 vezes mais do que o brasileiro. Se você pegar povos mais evoluídos na alimentação, como o suíço, o alemão, por exemplo, aí nós já vamos para um consumo 25 vezes maior per capita. Então, Nossa, são países que produzem muito menos que nós e consomem muito mais per capita. E por que isso, Marta? Porque nós temos no Brasil a cultura da cana-de-açúcar. O que o brasileiro usa para adoçar os alimentos, sucos, etc, 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 chama-se açúcar, que nada mais é do que uma droga química que causa dependência. Que não esteja me escutando ninguém aí da área de alimentação, de produção de açúcar, mas é um fato, todo mundo sabe, então eu estou realmente abrindo aqui, é um veneno. Mas a cultura brasileira está baseada na cana-de-açúcar. Então, nós estamos mexendo, no momento que a gente quer aumentar o consumo de mel na mesa do brasileiro, não só no café da manhã, a gente está mexendo na cultura de um país. E é muito forte isso. Então, hoje, graças a Deus, a gente vê um bando enorme de equipe de coqueteleiros, pessoas que fazem drinks que definitivamente já substituíram 100%. Não se usa mais açúcar, vamos a mel. Quando eles descobriram os meles nativos, então, foi festa. Porque aí adoça com muito equilíbrio, não adoça demais, não tem tanta caloria. Então, eu acho que esse movimento de alimentação saudável, não sei se é porque eu estou muito envolvida nesse processo, eu já vejo muito evoluído, Marta. A gente também está conseguindo mexer um pouquinho nessa engrenagem e explicar para as pessoas que se puder substituir o mel, o açúcar pelo mel, em qualquer situação, faça o teste. E você vai ver o resultado, não só na sua saúde, mas no sabor, né? Mas, ô, Márcia, você sabe que esses dias eu fiz um bolo de que tinha banana, aveia, banana, maçã e os tradicionais. E eu não coloquei açúcar no bolo. E aí agora, sabe o que aconteceu? Eu notei, claro, ele tem só o açúcar da fruta, mas eu peguei e comecei a colocar esse mel, sabe? Olha só. Nossa, ficou uma delícia. Aí eu falei para minha mãe, nossa, eu não vou mais fazer bolo com açúcar. Eu vou colocar, vou fazer açúcar e aí coloco só o pingo, mel por cima. Marta, tem muita confeiteira que já aderiu. Por exemplo, eu vou citar algumas muito renomadas, aí como Marília Ziebenstein, que já ganhou várias estrelas como melhor confeiteira do ano, mas eu vou citar aí uns 40 se eu começar a falar. Lucas Corazza, que está aí no programa Que Seja Doce. Todos eles já entenderam a função e a substituição. E estão efetivamente trabalhando isso e dando aulas. Depois, se você quiser, a gente manda uma relação dessas pessoas que ensinam como fazer a substituição e não prejudicar o produto. Fazer com que aquele alimento, aquele bolo, aquela torta, o que quer que seja pão de mel, o que quer que seja que você esteja produzindo, fique tão ou mais saboroso do que com o açúcar. Existem doces, obviamente, que precisam do açúcar para ter aquela liga. Então, aí não se pode substituir. Mas existe uma grande camada de doces e coisas que podem sim ser feitas com mel e surpreender. E passar a ser um alimento muito mais saudável, né? Ô, Márcia, e esses meles dessas 300 abelhas que você comentou, eu vi que vocês estão colocando também alguns sabores, mas aí é uma introdução. Não, mas não nos meles de abelhas nativas. Esses são puros. Até vou citar algumas para quem está nos escutando aqui: Jataí, Borá, Mandaçaia, Manduri, Jupara. Esses nomes todos que eu estou falando são espécies de abelhas.
Todos os nomes de abelhas brasileiras são de origem tupi-guarani. É de onde vem a origem dos nomes. Regionais, né? Porque cada abelha está numa região do Brasil. Poucas se repetem, com exceção da jataí, que está espalhada pelo Brasil inteiro, mas são abelhas genuinamente daquelas regiões. Então, o nome origina... Por exemplo, tem uma abelha que se chama jandaíra, que inclusive dá um nome para o Rio Grande do Norte, numa cidade que se chama Jandaíra e que leva o nome da abelha. E que se você falar em mel nativo na cidade de Jandaíra, no Rio Grande do Norte, todo mundo vai ter um vidrinho de mel para te oferecer, porque é muito típico dessa região ter uma casinha de abelha jandaíra na própria casa. Porque, afinal de contas, é uma abelha que é um pet. Ela não é agressiva, então você pode ter no quintal da nossa casa. Daí, o link para o nosso projeto, que eu não sei se você acompanhou, que nós começamos a trabalhar isso há 4 anos atrás, que a gente chegou a instalar umas 80 caixas de abelhas nativas em São Paulo. Nos restaurantes. Foi muito bacana isso. Todos os chefes que nos prestigiavam de alguma forma e tinha um ambiente externo no restaurante, uma areazinha aberta, nós presenteamos com uma caixinha de mel de abelha jataí, para ser colocada no estabelecimento. E qual era o objetivo desse projeto? De novo, não era divulgar MB, não. Era divulgar a existência dessas abelhas urbanas na cidade. E no fim isso deu tão certo que, graças a Deus, a gente conseguiu atingir alguns globais aí, como Marcelo Taz e outros, que acabaram aderindo e tem a própria caixinha, uma caixinha para chamar de minha, e estão trabalhando essas abelhas. Então a gente sente que o nosso entorno, que é onde foi colocado, ficou mais florido, ficou melhor. As pessoas são muito orgulhosas dessa caixa, são felizes, porque essa caixa traz muita prosperidade. Esse é um outro aspecto que vai valer uma live para um dia só, para a gente falar de prosperidade de abelha, que é um outro assunto que eu estudei muito. E que, de fato, isso prosperou. Então, a gente conseguiu, inclusive, trazer outros pequenos produtores para esse projeto para venderem, porque as nossas caixas sempre foram doadas. A gente não comercializa nem colmeia, nem caixa de abelha. A gente comercializa os meles. O que a gente faz é indicar pequenos produtores, de novo, que têm o tempo hábil para produzir a caixinha. Ela tem alguém pedindo aí para depois você passar esses contatos, tá, Marta? Passo sim. Depois eu passo para você. Tem 4 ou 5 grandes pessoas legais que podem produzir a caixinha e a colmeia junto e vendem por um preço tranquilo, e você pode pôr no quintal de casa. Então, quem tiver a curiosidade depois, você indica, que é uma coisa muito legal. É um petzinho para chamar de seu e que transformou a vida de muita gente. A semana retrasada saiu no estado de São Paulo, na primeira página, a história de uma senhorinha que com 85 anos estava super deprimida, quase na cadeira de roda, mal andava, desorientada da vida, desanimada da vida. E um pessoal aí de uma das ONGs doou para ela a primeira caixa. Hoje ela tem 40 caixas. E na primeira página do estado ela fala: minha vida se transformou depois das abelhas. Que hoje eu dedico a minha vida a elas. E elas dedicam a vida delas a mim. Então criou um vínculo e uma história que começou a ressignificar a vida de uma pessoa de 85 anos. É lindo isso, né, Marta? Como é revelador como que esse universo pode transformar não só o nosso universo, produzindo tantas frutas, tantas verduras, tantos legumes, tantas coisas diferenciadas, mas a vida das pessoas, né? A qualidade da vida das pessoas. Isso é muito legal. Não, assim, a abelha, né, Márcia, o mel, olha quanta coisa tem, né? Quanto significado tem em tudo. A natureza realmente é muito perfeita. É maravilhosa. É maravilhosa. E a gente deu muito pouco caso para isso durante muito tempo. Matamos milhões e milhões de abelhas. E olha, não é só no Brasil não, viu? Infelizmente, essa história de matança de abelha não é só falta de consciência de Brasil, não. É uma coisa mundial, mas que na Europa Ocidental isso já mudou muito, porque alguns agrotóxicos já foram terminantemente proibidos de utilização, os mais nocivos. É lei, não pode usar. Quem for pego usando, tá complicado, tá complicado. E aqui ainda não tem essas leis severas,
mas a gente já tem a consciência de que isso um dia é inevitável, né? Então, uma hora isso vai ter que ter um freio aí, né? Marcel, sabe o que eu queria te perguntar? Eu acho até que foi você, numa das últimas lives aí, algum lugar que eu vi, que estava comentando sobre aquele mel in natura. Sim. Essa é uma história curiosa. Enquanto você deve saber bem das viagens que a gente fazia, né, Marta? Muitas viagens durante muito tempo. E a gente viajava porque o Eugênio sempre gostou muito de vinhos. Então a gente ia visitar muitas regiões de vinícolas. Enquanto ele tomava os vinhos dele, eu provava os meles. E a conclusão que eu cheguei é que quando você pegava um mel, por exemplo, na Europa, em todo o continente europeu, ele era grossinho. Ele tinha essas camadas na boca, essas sensações de como se fosse estivesse mastigando cristais de açúcar. E aí, quando a gente começou a MB, eu comentei com o Eugênio, eu falei, a gente precisa ter um mel que seja esse mel que na Europa eles chamam de raw, né? Que é in natura, que é sem filtrar. Então, a gente tem esse mel in natura já há 7 anos, que é o mel que a gente extrai diretamente da colmeia e ele não passa pelo processo de filtragem fina. Ele passa só por um pequeno processo de uma filtragem grossa. Então, ele preserva pólen, própolis, cera e mel. É o conjunto da ópera perfeita. Então, ele é um produto mais potente para o nosso corpo. E, graças a Deus, depois que nós criamos o mel in natura, o mercado de meles se despertou. Então, outros produtores de mel de apis acabaram também reproduzindo esse produto igual ao nosso no mercado. Então, ele virou uma febre. As pessoas procuram hoje esse mel cremoso, esse mel in natura, e sabem que é muito diferente, porque a utilização é muito diferente, sabe, Marta? Você pode ter um mel líquido para um tipo de utilização e esse mel cremoso para N outros fins. Uma salada de fruta, um recheio de bolo, para passar numa torrada, para colocar num waffle, para tantas e tantas utilidades, mas ele tem que ter textura. Mesmo para se consumir com queijos brasileiros, que são incríveis, né? Que hoje nós estamos ali nós estamos muito bem na foto nos queijos brasileiros. Graças a Deus, foi um setor que desenvolveu muito no Brasil. E esse mel in natura, parece que ele nasceu para casar com esses queijos brasileiros. E ele é realmente fantástico. Ele soma, né? O queijo brasileiro com o mel brasileiro in natura, 1 mais 1 não dá 2, não, gente. Dá 10. Quando você coloca na boca, é uma explosão de sabor. Então, vale a pena provar. Recomendo. Ô, Marta, daí conta pra mim agora. Onde eu uso esses dois? Lê pra mim do que eles são. O que você tem ali? De canela. Não, acho não. Canela, tá. Então, ok. Esse mel é o mel de apis, produzido na nossa fazenda, envasado na nossa fazenda. E o que tem, esse que tem canela, que você falou, é óleo essencial, tá? A diferença, não sei se o público que está aí sabe um pouquinho, mas eu vou rapidamente explicar. Óleo essencial é uma coisa e ele não é produzido sinteticamente, tá? O óleo essencial ele é extraído 100% da planta. Então, ele não é essência fabricada, ele não é artificial. Ele é 100% a planta natural que se extrai. É um processo muito simples de extração do óleo daquela planta. E ele é, vamos dizer, compactado. Então, ele se transforma no óleo. E eu juntei as duas coisas. O óleo essencial com o mel. Deu match. Então, a gente fez o mel com a própria planta. No caso da erva cidreira, a mesma coisa. É a planta, é o óleo essencial da planta dentro do mel. E para utilização, é aquilo que você mais gosta. O mel com erva cidreira eu indico muito, não só para colocar nos chás, mas para você, por exemplo, temperar uma salada. Porque ele é extremamente refrescante. Ele é muito gostoso para folhas verdes. Né? Vou fazer isso. Inclusive, para você testar até no sorvete de vanila. É muito curioso, porque o mel adoça e fica esse gostinho de erva cidreira. Então, pode dar um toque sofisticado para o seu sorvete. Principalmente se não for um sorvete de muita qualidade. Né? O mel vai dar um upgrade aí, né? E o de canela é utilização diversa também. Numa banana amassada, já vai estar com a canela, entendeu? Numa salada de fruta, ele pode ficar muito interessante. Aonde você colocaria canela, esse mel? Porque o mel, na verdade, ele é um tempero, Marta. As pessoas não sabem disso.
É como o sal, ele tem que ser usado muito pouquinho, em pequena quantidade, mas ele vai sempre tirar um pouco a acidez dos alimentos. Essa é a grande sacada do mel. Mas a gente não pode ter mão pesada, não. Márcia, sabe aonde eu tenho colocado mel em tudo? Sabe aonde eu tenho colocado que eu adoro, que inclusive vocês têm também, que vende pronto, é a cerveja. Ah, sim! Essa história das cervejas é muito legal. E, de novo, é uma história paralela com o Eugênio. Ele é o cara do vinho, né? Ele gosta dos vinhos, ele fala com uma propriedade dos vinhos. E eu sou a garota da cerveja. Eu, assim, eu gosto de vinho, mas não todos os dias. Para mim, a bebida que me dá muito prazer é a cerveja. É uma bebida leve, é uma bebida muito brasileira, porque é refrescante, né? Eu tomo vinho, eu sinto calor e a cerveja me refresca. E a gente decidiu fazer a primeira cerveja brasileira apresentando a paleta, né, de meles nativos. Então, a gente começou a primeira com mel de mandaçaia. Depois a gente... Eu não sei qual que você tem aí, mas a gente já estamos indo para o terceiro tipo. A gente tem uma com mel de mandaçaia, outra qualquer, Gê. A segunda é de uruçu amarela. É um rótulo amarelo. Não sei qual que você tem aí com você. Não, eu tomei aquela... Eu nem tenho mais, né? Porque eu até guardei a garrafa. Você já tomou. Eu já tomei, lógico. Mas eu tomei aquela... Eu acho que foi a primeira que vocês fizeram. Foi até o segundo lote. Olha que privilégio. De uruçu. Foi a primeira. Aí, o primeiro lote. E tem uma outra que tem um rótulo branco. Ah, de rótulo branco é a mandaçaia. E a primeira a primeira é de uruçu amarela. E agora a gente vai lançar uma cerveja de um estilo muito diferente, com mel de jataí, uma Dubel, com dupla fermentação, bem interessante. A gente já provou, mas a gente ainda não tá, ela não está pronta. Na verdade, é um projeto e sexta-feira a gente vai provar o primeiro lote. Tem uma pessoa aí perguntando como comprar. A gente ia chegar lá. A pergunta que não quer calar, que vai todo mundo fazer, né, Márcia? Onde a gente encontra os meles, a cerveja? Não tem supermercado, né? Então, vamos lá. Na verdade, não tem nenhum revendedor nosso que tenha a linha completa. A gente tem em alguns supermercados, tá? Como, por exemplo, a Casa Santa Luzia, o Quitanda. Vocês podem encontrar uma boa parte da nossa linha. Mas a linha completinha MB mesmo, com esses 70 e tantos, quase 90 produtos hoje já, inclusive os de co-branding, você encontra no nosso site, né? Que é o www.mb.com.br. E a gente tem também Instagram, que você pode falar com a gente, tem o WhatsApp que você pode pedir. A gente tem uma logística de entrega muito forte, muito eficiente. Então, mas eu tenho vergonha de entrar no site, pedir um vidrinho de mel. Não tem problema, é isso aí. Nós estamos aqui para atender volumes pequenos. Não importa, o que a gente quer é que as pessoas conheçam. E a gente até lançou uma coisa bem interessante, a questão de 1 mês e meio, 2 meses atrás, Marta, que é uma mini caixinha de degustação. Vê se tem uma IG para eu mostrar aqui. De meles nativos. Então, a pessoa, em vez de comprar o vidro grande de mel nativo, porque não sabe se gosta, nunca provou, a gente fez uma caixinha de degustação. Então, a pessoa pode provar. É menor que isso até, olha. Chega de gente feia nessa live. Deixa eu pôr um cara bonito aqui, ó. É essa caixinha. E o vidrinho é pequenininho, olha. Tá vendo? Então, não tem cerveja no site? Tem alguém escrevendo aqui? Sim. Acabou. Então. E aí dá para você provar um pouquinho. Tem alguém reclamando aí que não tem cerveja no site. São as últimas 6 unidades, mas a gente vai ter logo mais. Segunda-feira nós estamos repondo o nosso estoque. Então, nós vamos conseguir atender todo mundo, porque é muito artesanal, né? E é um chopp, né, Marta? Não é pasteurizada. De novo, a gente se preocupa muito em lançar produtos naturais com pouquíssima interferência humana, se possível nenhuma, né? Pega da natureza, coloca no vidro e manda para casa das pessoas, que é isso que a gente quer, né? Trazer o sabor da terra para dentro da casa de cada um. E a cerveja não podia ser diferente. Então, ela não é pasteurizada, ela é um chopp fresco. E você pode tomar ela super gelada, a gente super recomenda isso, para ela ter mais efervescência, sabor e deixar...
né? Márcia, A boca mais feliz, né? chegou a cerveja aqui em casa, aquela cerveja. E assim, você me coloca na geladeira porque eu estou viva. Eu falei, não, eu tinha que ser, isso é coisa da Márcia. A gente fez parceria com uma pessoa que é super, assim, é uma das maiores experts em cerveja. Então, cada vez que a gente abre um projeto novo, a gente vai buscar os experts naquele assunto, porque não adianta que a gente não conhece tudo. A cerveja não foi diferente. A gente desenvolveu a cerveja na Bragantina, que é uma cervejaria local bem perto da nossa fazenda, que teve muita sinergia com a gente, que as cervejas deles, nenhuma é pasteurizada. São todas chopps vivos, como a nossa cerveja. E a gente teve essa sinergia não só do local, ser perto da fazenda, mas eles tinham essa gana de fazer um produto natural, sem interferência. Lindo, né? Maravilhoso. E deu muito certo, deu match. E nós estamos indo para o terceiro tipo, que eu estou bem curiosa, para ser sincera, e louca para tomar a semana que vem também. Imagino. Ô, Márcia, olha, eu não sei se tem mais alguma coisa que você queira comentar. Eu só tenho a agradecer, eu só tenho que. Eu acho que a gente ficaria aqui horas, né, conversando, porque assunto não falta, né, Márcia? Eu acho que. Com certeza. Você sabe que uma pessoa que eu acho que deve estar muito feliz com esse projeto de vocês é o Dr. Basile, né? Ele deve vibrar, né, Não Márcia? tenha dúvida. Ele foi o grande mentor do projeto. Foi ele que me introduziu a primeira colmeia lá na fazenda. E depois dessa visita dele com essa primeira colmeia que a gente colocou lá, que tudo começou. Ali despertou a vocação da terra, né? Que era a vocação de apicultura naquela região onde eu tô. Então, ele é o grande culpado dessa confusão toda, desses produtos todos. Ele realmente foi o que deu... Ele deu a primeira chama, a primeira faísca no negócio. E ele está muito orgulhoso disso, sim, com certeza. Muito legal. Marta, eu só tenho a agradecer. Transmito um abraço muito grande. Obrigada. Eu dou sim. Obrigada. Márcia e eu. Você. Sumiu? Eu que agradeço, minha querida. Márcia, um super beijo. Eu vou salvar a live. Depois a gente conversa para você me passar essas informações das ONGs e essas outras informações do site, tudo. E do pessoal que vende as caixinhas, sim. Que vende as caixinhas e aí a gente vai conversando. Muitíssimo obrigada, Márcia. Combinado. Obrigada a você, minha querida. Um beijo doce, cheio de amor das abelhas queridas para vocês. Obrigada. Olha aqui, está na metade já. Logo acaba. Assim que precisa ser, Marta. Obrigada. Beijo para todos. Obrigada pelo carinho. Obrigada.